Recém-nascido gripado, o que fazer? O outono chegou e com ele vem a preocupação com os bebês. O outono é uma fase bem característica de resfriados, gripes e alergias. São muito comuns nessa época do ano por conta das mudanças de temperaturas e nós ficamos bem preocupadas, principalmente porque os bebês menores possuem menos resistência, acabam ficando congestionados, não conseguem mamar direito, não conseguem dormir direito e toda a paz dentro de casa acaba desaparecendo. Mas vamos entender então quais são os sintomas dos resfriados, da gripe e da alergia, para que você consiga identificar o problema certo dentro da sua casa, para poder ajudar o seu filho. Sintomas do resfriado. De fato, a gripe e o resfriado possuem sintomas bem semelhantes, mas confesso que o resfriado é bem mais comum nos bebês e os sintomas são mais simples, e nem sempre o resfriado vai causar febre, mas se houver, são baixas e sem muitas preocupações. O resfriado no bebê recém-nascido causa desconforto, especialmente em função do nariz obstruído, que dificulta tanto o sono quanto a amamentação. Se for uma criança mais velha, que já passou pela introdução alimentar, será mais simples oferecer alimentos, apesar da redução de apetite. Quando o bebê recém-nascido fica resfriado, exige muita paciência por parte da mãe, porque a amamentação pode ser muito difícil para o bebê. Nos 2 primeiros anos de vida, um bebê pode ter de 8 a 10 resfriados. Entretanto, é muito importante que você sempre reporte os sintomas ao seu médico de confiança. Mas vamos pontuar os sintomas mais comuns dos resfriados no recém-nascido. Febre, tosse, olhos vermelhos, nariz vermelho e escorrendo, dor de garganta, irritabilidade e falta de apetite. O resfriado tende a desaparecer entre 3 e 7 dias. Agora, os sintomas da gripe. A gripe ou a influenza é uma infecção dos pulmões e vias aéreas causadas por alguns tipos de vírus. E os sintomas podem ser febre alta, em torno de 39 graus, congestão nasal, corrimento nasal, dor no corpo, aquela dor muscular, infecção na garganta. Normalmente a gripe deixa o bebê totalmente acabado. Ele fica bem mole, irritado e a febre acaba deixando ele muito derrubado. A gripe é muito complicada, porque se ela não tiver o tratamento correto, pode surgir mais complicações como a pneumonia, sinusite e inflamações nos ouvidos. A gripe tende a durar mais, até uns 15 dias. Por esse motivo, você precisa falar com seu pediatra se o seu bebê apresentar esses sintomas. A gripe se agrava rápido e temos que ficar bem atentas. Sintomas da alergia. A Manu sempre foi muito alérgica e nessa época do ano o meu sofrimento com ela ia às alturas. Sempre foi uma fase muito delicada dentro de casa. Embora em alguns casos os sintomas sejam bem semelhantes, tem espirro, tosse, nariz entupido, escorrendo, e possam confundir a família. As alergias não são causadas por vírus. Pelo contrário, a alergia é uma resposta do organismo à substância considerada alérgica, como ácaros, poeira, perfumes, pelos de animais ou até mesmo alguns alimentos e cloro da piscina. A alergia não causa febre e tende a se repetir sempre que a criança tem contato com o agente causador. A Manu é muito alérgica ao cloro da piscina. Ela entra na piscina e fica muito ruim. Ruim de verdade. Ela fica com tanto catarro que até vomita nas madrugadas. Muitas vezes o médico precisa recorrer ao antibiótico, porque se agrava demais. Hoje em dia, eu trato a alergia da Manu com homeopatia, que tem resolvido muito bem o problema. Mas a alergia pode demorar bastante para ir embora, ou se acalmar. A Manu já chegou a ficar 30 dias muito ruim, mas no mínimo temos 10 ou 15 dias tensos, até ela se recuperar por completa. Pois bem, agora que entendemos melhor sobre a diferença entre resfriado, gripe e alergia, vamos falar sobre uma dica que vai melhorar muito a noite do seu bebê, se ele estiver com algum desses sintomas. O pulo do gato é ajudar o bebê a respirar melhor, e uma excelente saída é deixar a cabeça do bebê mais elevada. E para fazer isso você pode elevar mais o colchão, colocar um travesseiro anti-refluxo por baixo do colchão, elevar a cabeceira do berço, colocando, por exemplo, livro sobre os pés do móvel
colocar um travesseiro ou uma manta dobrada sob o colchão, na altura da cabeça da criança. Se você deixar a cabeça mais elevada, o catarro não vai bloquear toda a passagem do ar e, consequentemente, o seu bebê vai respirar melhor e dormir melhor. Eu uso essa tática na Manu até hoje e é o que me ajuda nas noites difíceis. Não esqueça também de ficar sempre de olho na temperatura do seu filho e esteja atenta aos sintomas. Observe o quadro geral do bebê, como por exemplo, se seu filho está se alimentando, se ele está irritado, se ele está mole demais, se ele está com dificuldade em respirar, se ele tem diarreia, se ele está prostrado e evitando brincadeiras, se ele chora demais a todo momento. Mamães e papais, fiquem em alerta. Se o seu filho se recusar a comer, tem dificuldades em dormir, chora intensamente, não respira direito, fale com o pediatra. Reportem os sintomas ao médico. Dê muito amor e carinho. Evite broncas e falta de paciência. Ajude seu filho a se recuperar. Siga as instruções do médico e seja paciente. Agora, eu vou dar uma dica super legal de alguns produtos que você pode utilizar no seu filho, caso ele esteja resfriado, gripado ou com alergia. O primeiro é um medidor de temperatura automático, para que você não precise tirar a roupinha do bebê se ele estiver dormindo, caso você esteja na dúvida dele estar com febre ou não. Temos também alguns adesivos super bacanas que ficam indicando a febre do bebê durante a noite. Existem também alguns adesivos naturais que aliviam e confortam a respiração do bebê, como esses daqui. Outra dica que eu comentei com vocês é do travesseiro anti-refluxo, que é este daqui. Se o seu bebê anda com um narizinho muito escorrendo, a suar com papel pode machucar. Então a minha dica é usar esses lencinhos que ajudam a proteger o narizinho do bebê. Todos esses produtos você encontra numa loja muito especial, que eu gosto muito, que é a Missy Baby & Kids. E se você quiser utilizar o meu cupom de desconto, você vai ter um desconto muito legal para garantir que o seu filhinho tenha todos esses produtos com muito carinho. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.